Essa é a representação do motor de uma MT-09. Foi muito difícil fazer esses pistões funcionarem, mas vocês falaram pra mim usar uma caixa de redução. Isso não fazia sentido nenhum pra mim, até eu pesquisar um pouco do assunto e entender como funciona a marcha da bicicleta ou de um carro, por exemplo. Muita gente ainda não sabe o que é isso, não sabe como funciona, então nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar tudo isso pra vocês. Carros, motos, bikes, carrinhos de controle remoto, todos eles se movimentam e sabe qual a semelhança? Todos têm um peso e têm o objetivo de se deslocar usando o mínimo de esforço possível. Vamos supor que você seja um ser humano. Para caminhar com o seu peso exige uma força. Correr com o seu peso exige mais força. Você tá subindo uma rua correndo e tá cansado. Quem dera desse para você continuar essa corrida fazendo pouco esforço e sem cansar. Essa é a função da caixa de redução em veículos ou em máquinas. Aumentar ou diminuir a força dependendo da necessidade. A gente vai entender isso por 3 etapas. Primeiro, o que é o torque? Segundo, engrenagens. E terceiro, como as duas etapas acima se encaixam uma na outra. O torque é uma medida de força gerada quando você gira algo em volta do próprio eixo. Você usa isso diariamente, mas nem percebe. Por exemplo, nas maçanetas da porta, na porta da geladeira, quando você abre o seu notebook, quando você liga o giro analógico da sua moto. O torque está sempre presente no nosso dia a dia, mas a gente só costuma notar eles em veículos ou em máquinas. Repetindo, o torque é uma força gerada quando a gente gira algo em volta do próprio eixo. Quanto mais longe do eixo você tiver, mais fácil vai ser para você girar esse algo. Quando eu tento apertar essa porca aqui só com os meus dedos, eles estão muito próximos do centro, então eu tenho que fazer muita força e isso não gera quase nada de torque. Quando eu pego uma chave, ela serve para alongar a distância entre o eixo e onde eu vou fazer a força. Sem fazer quase nenhuma força, eu consigo ter muito torque e apertar o parafuso tranquilamente. Eu tentando levantar esse vaso, por exemplo, como o local onde eu faço a força tá perto do eixo, não é possível produzir tanto torque. Porém, se adicionarmos algo para alongar essa distância, fica mais fácil de levantar fazendo pouco esforço e tendo muito torque. Faz o seguinte, vai agora em alguma maçaneta que você tem aí na sua casa, tenta girar ela pelo eixo e depois você tenta girar ela pela pontinha e escreve o resultado aqui nos comentários. Se você só tem aquelas maçanetas redondas, então... Se fodeu. Repetindo, quanto mais distantes do eixo, mais torque a gente tem. As engrenagens são um círculo com um eixo central e dentes na borda. No que eu vou explicar para vocês aqui, os dentes não vão ter tanta importância assim, mas o diâmetro do círculo vai. Aqui nós temos duas engrenagens, a azul e a cinza. A azul tem 3 vezes o diâmetro da cinza, o que significa que a borda dela é bem maior. Tem que percorrer um caminho muito maior até dar uma volta. Enquanto a engrenagem cinza dá uma volta, a azul dá 1/3 dessa volta. Ou se for ao contrário, a cada uma volta da engrenagem azul, a cinza dá 3 dessa mesma volta. Por isso que dependendo de qual engrenagem tiver vindo a força, vai influenciar na que estiver conectada a ela. Tá, a gente já entendeu como funciona o torque e as engrenagens, mas como tudo isso vai se juntar? Seguinte, aqui a gente tem o eixo e aqui a borda. Vamos supor que essa engrenagem esteja em uso em alguma coisa, seja um veículo, uma máquina, uma roda, etc. Ela tem que fazer uma força. Lembra do que eu falei pra você que quanto mais distante do eixo você fizer essa força, mais torque vai ter? Então, essa engrenagem aqui está com uma distância muito pequena, mas se você conectar a ela uma engrenagem maior, seria como se você estivesse empurrando de uma distância muito mais longa do eixo, assim gerando mais torque, porém com a velocidade reduzida, por conta do caminho maior que essa engrenagem vai ter que percorrer para dar uma volta. Leve essa frase em consideração pro resto do vídeo. Se você ganha velocidade, você perde força e vice-versa. Imagina que nessa engrenagem existe uma chave desse tamanho, e na engrenagem maior existe uma chave desse tamanho. É parecido com o exemplo que eu dei apertando o parafuso da moto de papelão. Os veículos ou máquinas, quando querem carregar mais peso, são conectados a engrenagens maiores. Isso vai diminuir a velocidade, porém vai aumentar muito a força deles. Essa mesma lógica é aplicada nos câmbios de carros, por exemplo. Os mais leves pesam cerca de 1 tonelada, e para iniciar o movimento desse veículo, a gente precisa de uma engrenagem com um perímetro bem grande. E assim a gente pode começar a carregar
todo esse peso com mais facilidade, porém a velocidade é menor. E conforme o carro vai ganhando velocidade, que ele não precisa mais de tanto torque, a engrenagem vai diminuindo e com isso a velocidade passa a ficar maior. Quando o carro já está em movimento, ele não precisa mais de tanto torque, então a chave não precisa mais ser tão longa assim. Se você assistiu o vídeo da semana passada, notou que eu coloquei uma coroa enorme na roda de papelão. Sim, eu fiz uma roda de papelão para bike. Mas depois você vai ver isso aí. Lá você vai reparar que eu pedalo e continuo muito devagar. Porém, para mim sair do zero e começar o movimento é muito fácil. O local onde a força está sendo feita é pequeno, mas em compensação, a coroa que está conectada é muito maior e a distância da borda até o centro é bem grande. No caso do meu uso real dessa bike aqui, eu deixo essa coroa pequena. Ela é bem menor do que onde está sendo feita a força. A distância entre a borda e o eixo é muito pequena, não gerando tanto torque assim na hora da saída. Porém, depois de estar em movimento, eu consigo alcançar velocidades altíssimas, até porque a cada volta daqui onde eu estou fazendo a força, a roda dá 1,9 voltas. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. E eu acho que é isso. Até semana que vem. Valeu.